parte das vezes você aponta para o outro, né? Fala também da culpa que o outro tem com relação ao que você está passando. Então é como se fosse um jogo de empurra-empurra de culpa. Olá, Ares! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Ares. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Áries, talvez ressoe com você. Lembrando que essa leitura é geral intuitiva, não vai falar com todos, portanto, se conecte apenas àquilo que faz sentido para você nesse momento da sua vida, e o que não for para você, você simplesmente devolve para o universo, tá certo? Vamos aqui, 10 cartas para Áries. Lembrando também que no primeiro comentário fixado, eu deixo meu WhatsApp, caso você queira mandar uma mensagem para agendar uma consulta particular, tá certo? Fundo do deck. Vamos ver aqui. As de copas. O que vem para Áries? Mais um as. A de espadas. Bom, vejo uma disputa aqui, né? Já saiu um casal, príncipe e princesa de paus. Um problema de relacionamento aqui, né? Agora a rainha de paus. Pode ser relacionamento amoroso ou relacionamento familiar. Mas esta abertura fala que nesse momento as coisas precisam mudar de configuração, tá? É necessária a abertura porque a disputa está cruzando o caminho e é uma disputa ferrenha. Existem muitos excessos e interferências, cartas que já saíram aqui na mesa com relação a este tema, familiar / amoroso. Príncipe de paus no mental e princesa de paus no inconsciente. Então, pode ser um homem que tem a mulher no inconsciente ou, ao contrário, né? Uma mulher que tem um homem no inconsciente. Pode estar invertido. Mas o fato é que são ou um casal ou pessoas da mesma família, por exemplo, irmãos. Existe aqui essa disputa, esse entrave, coisas do passado que aparentemente estavam resolvidas pela carta da conclusão, porém a conclusão ela fala sobre um fechamento de uma etapa. Outras etapas deste processo, desse relacionamento familiar ou amoroso, vieram depois deste encerramento. E as coisas de novo saíram do lugar, né? A carta da luxúria, o 4 de copas, fala da água excessiva, muita água para pouco cálice. Isso quer dizer que existe muita coisa aí engasgada na garganta, represada, né? Muitas lágrimas, muitas coisas mal resolvidas. E agora, até por essa energia da disputa, as pessoas estão vomitando tudo, né? Tá tudo de uma vez. E isso piora o conflito, piora a situação, porque fere o ego, né? Toda vez que você fala algo, principalmente quando você fala da sua dor, na maior parte das vezes você aponta para o outro, né? Fala também da culpa que o outro tem com relação ao que você está passando. Então é como se fosse um jogo de empurra-empurra de culpa. E vem o desapontamento, tá? Essa pessoa, para você aí que se identifica, aqui mostra Marte no signo de Escorpião, que é o seu emocional está em pé de guerra. Muito desapontamento, uma estrela invertida, os cálices secos. Então, essa relação não está prosperando em nenhum aspecto, está indo tudo ladeira abaixo. Ao redor vem a carta da interferência. E é interessante porque a interferência fala muito sobre fofoca, sobre plantar discórdia. A gente tem aqui Júpiter no signo de Gêmeos, que fala sobre comunicação que está
enviesada, aumentada. E isso pode ter a ver com mais uma mulher que sai do mesmo naipe, no caso aqui, rainha de paus. Então, como eu falei, ou é a mãe que se mete no conflito entre os filhos, né? Os filhos aí não se dão bem, até mesmo disputando o amor ou a atenção ou o dinheiro dessa mãe. Ou a gente tem aqui um conflito entre um casal e existe uma terceira pessoa neste casal, né? Que talvez você não saiba ou você descobriu como se fosse esse papel de amante, né? Ou posso estar falando também de não um casal, né? Um trisal. Mas tem essa energia, todos compactuam da mesma frequência energética. E vem a carta do carro, falando que essa situação precisa ter uma definição, né? Precisa partir para uma próxima etapa. E isso depende muito de uma abertura emocional, de um diálogo sincero entre as partes. Porque me parece que, sabe o cachorro que fica querendo brincar, correndo e mordendo o próprio rabo? Tem uma hora que o próprio conflito perde o sentido. Você já nem sabe por que mais você está brigando com alguém. Então, sai essa configuração aqui na mesa. Pessoas que não se entendem, que perderam aí o sentido dessa relação. Vamos às outras energias para o signo de Áries. O que mais é importante olhar nesta questão para Áries? Me parece aqui que as pessoas estão vivendo de passado. Vejo um homem estagnado, alguém que também fica só na defensiva, não sabe lidar com o conflito, e uma mulher que está agora jogando para fora tudo aquilo que ela guardava dentro de si. Então, parece aquela troca de farpas, de acusações, mas é como se o homem, até por ficar mais quieto e deixar a mulher falar demais, traz uma irritação maior para a mulher, porque ela gostaria que ele fosse mais combativo, né? Aqui a carta da força fala sobre ter muitas coisas para resolver, muitas encruzilhadas entre o lado masculino e o feminino, né? O sol e a lua. O que mais para este casal aqui? Bom, existe uma tendência a recomeçar do zero. É como se a relação tivesse chegado ao seu ponto final, tivesse esgotado todas as possibilidades e espiritualmente houve algum tipo de acontecimento ou a intuição mesmo, né? Pela sacerdotisa, que tem um processo intuitivo muito forte, a intuição desta mulher pede que deixe para trás aquilo que aconteceu e busque o seu caminho, né? Mas a questão é que, por mais que exista essa intuição, ainda, ao mesmo tempo, existe um apego ao passado. E este apego ao passado, carta da prudência, faz com que você pense duas vezes antes de realizar este movimento, né? Por isso que tinha finalizado com o carro, mostrando a intenção do movimento, mas ainda na iminência de acontecer. Existe uma questão material muito importante aqui pelo As de Ouros, né? E como se a pessoa também precisasse tomar consciência, ter conhecimento de todos os seus direitos, de tudo aquilo que lhe pertence. Você não vai desperdiçar todos os frutos do seu cesto, né? Então, existe aí, se for a questão familiar, a gente pode estar falando de uma divisão, de partilha de bens, né? De herança, ou de venda de algum imóvel que já vai ser repartido entre membros da família. Isso está gerando algum tipo de conflito, de confusão. E se for realmente um casal, a gente está falando num processo de separação,
né? Mas que a mulher aqui pensa em tudo que foi construído e da parte que cabe a ela nesse relacionamento. O homem fica mais inerte, né? Não gosta do conflito, não resolve a situação, mas também não se posiciona, né? Fica mais calado. O que mais nesta situação para Áries? Existem excessos aqui das duas partes, tá? Muita coisa foi reprimida. A carta da opressão fala também que faltou um diálogo franco. E por isso, me parece assim, que a pessoa fica guardando, 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 e quando estoura, vem tudo de uma vez, e aí a outra parte até acha que é uma reação incontrolável, alguém que surtou, né, que tá sendo desproporcional, mas a carta do diabo, ela fala sobre os excessos também, sobre os desequilíbrios, né? Quando você não tem algo equilibrado, por exemplo, um diálogo sempre para colocar as coisas em pratos limpos, você vai acumulando toda a raiva, frustração, ressentimento. E aí, de uma vez, né, quando realmente estoura, apertam demais o seu calo, você vai lá e vomita tudo de uma vez, né? Aqui, a carta do trabalho também fala sobre as questões como se houvesse um desequilíbrio, recuperando também o lado material, de quem precisa mais do dinheiro ou quem merece mais o dinheiro, quem trabalhou mais, sabe? É interessante isso porque quando tudo tá bem, isso não é uma questão, né? Mas quando tudo vai mal, é a primeira questão que aparece, né? O trabalho, o quanto você se dedicou. Parece que as pessoas querem recompensas pela dedicação que tiveram, né, no trabalho, seja porque a pessoa trabalhou demais e tem os bens e não quer repartir, não acha justo, ou a pessoa que, por exemplo, trabalhou demais em casa e não tinha um salário e também não acha justo não ser reconhecida, né, sair desse relacionamento sem um reconhecimento por todo o tempo dedicado, né, que não foi convertido em dinheiro, por exemplo. Existe essa questão do prazer. Saíram várias cartas aqui de copas, né? Junto com a abundância e a carta da volúpia. Pede um esclarecimento. Bom, me parece que para quem é um casal, o caldo entornou pela questão sexual, tá? Pela questão do relacionamento íntimo mesmo. Porque paralisou, estagnou esta parte. Aquilo que funcionava, talvez o que mais funcionasse nesse relacionamento aí do casal, fosse a parte da cama, né? A parte sexual era, digamos, o ponto alto deste relacionamento. Mas, de alguma maneira, isso foi paralisado. Eu vou perguntar o porquê. Por que que... um corte e uma mudança. Alguma coisa aconteceu e esta mulher se sentiu muito machucada, muito ferida. E aqui é a figura da castração, cortar a cabeça de um homem, né? Simbolicamente é o castrar também. Então, é como se fosse assim, greve de sexo, né? E isso mudou a configuração deste relacionamento, né? Mudou a forma das pessoas interagirem, de terem o diálogo antes aberto e agora fechado. Se você resolvia as coisas na cama, você simplesmente cortou esse canal de comunicação, né? Falando bem o português, claro. E o motivo desta castração aqui é o que eu vou perguntar. O porquê que essa mulher tomou essa atitude com relação ao homem. Olha, me vem muito uma questão de um não reconhecimento, né? Porque parece que só o homem se colocava nesse lugar de bem-sucedido. E essa mulher sempre como gata borralheira. Ou alguém que não, como eu falei, né? Algumas cartas aqui atrás, que
o trabalho que é feito e que às vezes não é visto e que não é remunerado ali imediatamente, parece que ele passa totalmente despercebido. E eu vejo que essa questão é muito forte. Ou essa mulher também gostaria, por exemplo, de ter uma pessoa mais participativa, um companheiro mais participativo, dividindo as tarefas de casa, e alguém se comporta como um rei, né? E ela acaba tendo que ser a súdita, né? Se sujeitar a tudo. E eu percebo que isso aqui foi uma questão que entornou o caldo, né? Ó, a carta da estrela. Bom, se realmente esse cara quiser continuar no relacionamento, vai ter que mudar, vai ter que rebolar, porque a carta da estrela fala sobre buscar novos horizontes e trazer realmente uma realização, né? Aquilo que é um ideal, por exemplo, a configuração desse relacionamento na cabeça dessa mulher, ela quer ver isso na prática. E depende das habilidades, né? O mago, ele fala sobre desenvolver habilidades que você ainda não tem. E ao mesmo tempo, a carta da nova era, que fala de um momento de uma espera, mas não é uma espera passiva, é uma espera ativa. A pessoa já se lapidando, se trabalhando, né? Transformando o que são as sombras do relacionamento na luz desse relacionamento. Eu vejo aqui momentos de infantilidade e momentos de muita agressividade, né? Dos dois lados tem gatilhos, né? O as de paus está falando sobre uma faísca, alguma coisa que acontece e um lado fica infantilizado e o outro lado fica muito irado, né? Então existe a mistura da infantilidade com a crueldade. No fundo, tudo é dor, né? A dor de não ser visto, a dor de não ser reconhecido. O que mais pra... Ó, falei tudo é dor. 3 de espadas, a carta da dor. Bom, o tarô vem pedindo trégua para esta questão, tá? Existe aqui... É como se fosse uma elevação da consciência, né? Elevar a sua vibração, ter mais consciência daquilo que são os gatilhos, dos erros cometidos dos dois lados também. Aqui pede uma mudança de padrão, um reconhecimento, a quebra dos dogmas. E a trégua é aquele momento da conversa franca. Você não vai conseguir passar a vida limpo de uma vez só, né? Simplesmente sentar e ter uma única DR e tá tudo bem. Aqui tá falando sobre construção diária dessa trégua, né? No dia a dia, manter o diálogo aberto para que realize realmente esse sonho. O sonho de ter uma relação mais equilibrada. Então, são essas as cartas que vêm aqui para Áries nesse momento. Para ter a relação mais equilibrada, tem que melhorar o diálogo. O diálogo não pode ser só fundamentado na questão da sexualidade. Ok, você pode conversar bem na cama, mas está faltando essa outra parte do relacionamento, que é a cumplicidade, a conversa do casal, o alinhamento e os acordos, tá certo? Então, essas foram as cartas para Áries. E eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.